Oi, oi, oi. Eliane, minha querida, que saudade de você. Meliná, Débora, Rê, Tati, Jéssica, Juliana, Patrícia. Vocês estão me ouvindo bem? Cida, seja bem-vinda. Coisa linda. Boa noite. Ouvindo bem, sim, joia, legal. Vocês não imaginam a gambiarra que tá isso aqui. Nem quero imaginar. Importante que funcione. Joia. Não vou ficar esperando muito tempo, tá, gente? Porque a live já tende a ser longa. É um tema complexo. E então, minha mãe! Olha a resposta, gente. Minha mãe assistindo, que é 50% mestra de tudo que eu sei. Mãezinha linda do meu coração. Cristina Michels, essa que entrou aí, minha mãe. Maior herança que ela tá me dando é isso aqui. Me perdi, vi minha mãe, fiquei emocionada. Não vou demorar muito para começar, tá? De ficar esperando o pessoal chegar, porque é um tema que exige cautela e exige tempo, né? Para não ficar uma live muito longa. Quem já vem acompanhando aqui o Instagram, vê que toda hora eu tô falando da análise transacional, né? Dos estados de ego. Então talvez seja mais fácil a compreensão, porque eu já venho desenvolvendo esse olhar. Mas eu tenho que basear que muita gente nova tá chegando, né? Ó, meu pai também, agora a responsabilidade tá completa. Uma média de Alcântara na área. Agora, Balô Bangu. 100% de minhas raízes. Voltando. Como tem muita gente nova chegando e muita gente que vai acessar esse vídeo depois, eu vou me basear de que as pessoas que entram não têm nenhum entendimento, nem sabem, nunca ouviram falar de análise transacional. Então eu vou começar fazendo um breve resumo da análise transacional dos estados de ego, e a partir daí a gente entra na temática que foi proposta, que foi a toxicidade passiva, a toxicidade omissa, tá? Que é o que gera bastante polêmica e que é um raciocínio, às vezes, muito perdido, muito calado, tá? Então, vamos lá. O que é a análise transacional? A análise transacional é uma filha da psicanálise, tá? E aí vocês vão ver, cara, que eu sou super ilustrativa. Eu sou do desenho mesmo, igual a... Ah lá, eu não sei nem o que é análise transacional, exatamente. Eu sou muito do lúdico, né, do visual. Então, cara, a minha mesa aqui está lotada de bonecos, porque eu acho que é uma das formas mais fáceis de compreensão, de visualização e de memorização. Então, a gente vai brincar aqui com o meu arsenalzinho de bonecos. Lívia, te amo, linda. Então, vamos lá. Tudo começa com Freud, um mocinho simpático que desenvolveu psicanálise. O que na psicanálise fala? Olha o foco que sumiu aqui. O que a psicanálise tem como base fundamental? A psicanálise fala que a gente tem inconsciente. Então, o Freud, quando ele trouxe a ideia do id, ego, superego, amando sua página. Gente, eu vou evitar de ficar lendo, senão me perco, tá? Mas amo vocês, obrigada por estarem aqui. Quando ele trouxe o conceito de inconsciente, o que ele quis dizer pra gente? Que tem um pedacinho nosso que a gente reconhece, que a gente lida conscientemente, mas tem um montante gigantesco que está gravado de informações no inconsciente. E que muitas vezes, por estar desalinhado ou por nós não termos habilidade para trazê-lo à tona, ele vai vir à tona de alguma forma que a gente que leva a gente, por exemplo, para os automatismos, e muitas vezes a gente não reconhece isso. Então a gente fica agindo num piloto automático sem perceber que isso faz parte do que está gravado aqui dentro.
Dentro dessa linguagem de Freud e de ego-superego, ela foi uma linguagem que inicialmente foi desenvolvida para patologias, né? Então, o desenvolvimento inicial da psicanálise ele foi baseado na histeria. Até que chega o Eric Berne, outro bichinho super simpático. Qual que é o histórico resumido do Eric Berne? O Eric Berne era médico, psiquiatra, e ele era psicanalista, e ele foi escalado para selecionar quais os homens que iriam para a guerra. E para isso ele tinha 1 minuto e meio e 2 perguntas para selecionar quem ia para a guerra ou não. O que ele começou a perceber? Que com os conhecimentos que ele tinha da psicanálise e mais a observação das pessoas e mais a sua própria intuição, ele conseguia deduzir mais ou menos as respostas. Então ele via o jeito que a pessoa abria a porta, o comportamento da pessoa, a postura corporal, e ele começava a deduzir. Então ele foi vendo que haviam padrões repetidos, de repetição. E, curiosamente, destino, né? Quando ele foi pedir o credenciamento dele de psicanálise, foi negado. E em algum movimento de ou revolta ou até de autoquestionamento, ele resolveu pegar os conhecimentos da psicanálise, mais os estudos que ele tinha feito sobre intuição, e foi daí desse movimento que foi se criando a análise transacional. Então, a base da análise transacional é o quê? O mesmo princípio de Freud na psicanálise, que o inconsciente tem muita informação que acaba dominando a gente, mas ele aplica isso de uma forma mais coloquial, mais dia a dia. Então, a vertente da análise transacional não é voltada só para psicopatias, ela é voltada para nós, qualquer um. Por quê? Porque nós temos inconsciente, nós temos um monte de informação e a gente usa isso sem saber que jeito que está usando. Então, o que Freud chamava de id, ego e superego, o Freud chamou de ego pai, ego adulto e ego criança. Então, de forma melhores tapas na cara de ar. Gente, vocês estão ótimos. Eu adoro os comentários que vocês põem na Psiquete. Então, vamos lá. De forma resumida, como que surge esses 3 estados de ego? Quando a gente nasce bebezinho, a gente só nasce com o estado de ego criança. O que é o estado de ego criança? Para vocês vai parecer do avesso, tá, gente? Vocês não esquentam a cabeça, não. O que é o estado de ego criança? O estado de ego criança é o nosso emocional, é o nosso quantum emocional, tudo que a gente sente. Então, quando a gente fala de ego criança, a gente está falando de eu sinto, tá? Quando a gente nasce com as emoções autênticas, ou seja, a gente não tem máscara emocional, a gente não camufla, a gente sente, manifesta. E quais são consideradas essas emoções autênticas, segundo um consenso geral que já foi, ao longo do tempo, atualizado? Alegria, afeto, raiva, tristeza, medo, e foi incorporado como uma emoção autêntica o nojo, tá? Que eu não vou dar enfoque nele aqui, mas ele também entra aqui como uma emoção autêntica. Então, quando a gente nasce, com o nosso estágiozinho aqui de ego criança, isso aqui é o nosso guardião. É através disso aqui que a gente vai manifestar. Você tá com fome, você tá com medo, você tá assustado, tá? Então, sempre as nossas manifestações são autênticas, de acordo com aquilo que a gente está vivenciando. E até uma certa idade, a gente tem permissão de sentir tudo isso. Então, se eu sinto tristeza, alguém vai lá e olha o que está acontecendo. Se eu sinto raiva, alguém vai lá e tudo é aceitável. Sendo é que os videozinhos que viralizam na internet de crianças pititicas, todo mundo acha lindo. Uma criança esbravejando, uma criança demonstrando raiva. Um que eu postei nos stories hoje da menininha, deu pulo hoje, todo mundo acha bonitinho. Porque até um X período, os emocionais estão livres, eles são aceitáveis. Isso aqui é o que a gente chama de criança natural. Ou seja, são os meus emocionais genuínos, que a gente deveria preservar eles ad eterno. Pois bem, quando a gente vai ganhando um pouquinho mais de idade, e a gente cresce um tiquinho, mais ou menos ali perto dos 3 anos de idade, a gente tem os primeiros vislumbres do ego adulto, que é o quê? A nossa sensação, a nossa percepção de existência, a nossa percepção do eu.
que é quando a criança, por exemplo, deixa de falar Andréia quer água para falar eu quero água. E aí entram as percepções de gosto, não gosto, quero, não quero. É onde as birrinhas se intencionam. Né? E a partir desse momento, ou seja, que eu tenho um posicionamento do eu, isso aqui passa a não ser mais tão aceitável. Então, o ego criança começa a ser doutrinado pela nossa educação, por papai e mamãe. Então, aqui nesse período em que tem já uma percepção do ego adulto, os nossos conceitos culturais, os nossos conceitos de aprendizado vão começando a se intensificar. Então, é a hora que começa, tira a mão daí, menino, engole o choro, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Então, em meio a isso, o que a gente começa a ter a percepção? Que eu não sou tão livre assim para sentir. Que eu não sou tão aceito sentindo o que eu sinto. Então, nesse momento em que começam essas regras todas de adequação, adequar, é a hora que a criança, o ego criança, se divide. E isso aqui é tema de muitos estudiosos. Então, por exemplo, Arthur Janov, no Grito Primal, ele fala que tem o split, que é o acontecimento exato em que a gente tem a percepção que eu tenho um eu que é aceito, um emocional que é aceito, e eu tenho um emocional que se adequa, que não é aceito e por isso precisa ser escondido. Então, esse momento, esse split, essa quebra, é um dos marcos fundamentais que a gente tem da nossa formação de personalidade. E acontece mais ou menos perto de 3 anos de idade. O que acontece aqui? Então, está aqui a Andréia, mãe, pai, vou usar vocês, tá? Desculpe. Tá aqui a Andréia, linda e sorridente, com os seus emocionais do ego criança. E aí começam certas ordens. Pode, não pode, isso é feio, isso é bonito. Então, esse emocional aqui, que era inteiro e totalmente manifestado, ele perde a permissão. E então, ele se divide em criança livre, que é o nosso lado do afeto e da alegria. Vou pôr aqui. Cadê minha criança livre? Perdi minha criança livre, gente. Criança livre. Criança livre, que ela vai ficar aqui sendo representada. Eu fui boazinha, mãe, você foi linda. Representada pela alegria e pelo afeto. A gente vai ter a raiva, que vai constituir a nossa criança rebelde. E a gente tem tristeza e medo, que vai ancorar a nossa criança submissa. Tá? Então, aquilo que era um só, ele começa a se dividir para ser aceito. Então, dependendo dos nossos conceitos recebidos, e vai variar de cultura, educação, país, costumes da própria família, todos esses fatores vão fazer com que algum tenha mais peso do que o outro. Então, em determinada família pode ser aceitável sentir raiva, em determinada família não. Ou, por exemplo, num contexto cultural, é mais aceitável os homens sentirem raiva, as mulheres não, tem que ser educadinha. Então, as mulheres é mais adequado ou mais aceito ter tristeza, ter introspecção. E aí, nisso, a gente vai se moldando. O que é que eu tenho que prevalecer para continuar sendo aceita? Então, aqui o nosso ego criança se divide, tá? Não vou dar muito enfoque para o ego adulto ainda. À medida em que todos esses aprendizados vão acontecendo, né? Então, a partir dos 3 anos, é um turbilhão de coisas acontecendo. Começa a formação do nosso ego pai. O que é o ego pai? O ego pai é tudo que a gente aprende, tudo que a gente observa, tudo que a gente vivencia. Porque no começo, como a gente vê tudo num parâmetro emocional, a gente não tem o ego adulto, que é o racional, então tudo bate, entra por uma porta emocional e cria um conceito, cria uma verdade dentro da gente, tá? Então o ego pai é tudo aquilo que a gente vivenciou, observou, e aqui entra até, por exemplo, desenhos assistidos, seriados, filmes, coisas que causaram um impacto emocional, que não necessariamente aconteceram com a gente, e que quando essa informação vai entrar, ela vai escolher uma porta para entrar, uma porta emocional.
tá? E aí é que entra o X da questão. Olha o baguá que é isso aqui. Então, vou pôr o ego pai aqui atrás, tá? Por quê? Porque o que vai chegar nele, primeiro passa pelo emocional. Aqui, a gente vai ter como é que a nossa mãe foi com a gente, maternidade. Então, ela pode ter sido livre, alegre, brincado, ela pode ter sido omissa, ela pode ter sido agressiva, tá? E como é que isso entrou na gente? A gente vai ter como é que o nosso pai foi com a gente. A gente vai ter como é que era a relação dos nossos pais, ou seja, o nosso conceito observado de casamento. A gente vai ter as histórias de infância que a gente escutou. Príncipe, princesa, príncipe encantado, Disney, ó, cavalo branco. A gente vai ter o estilo de vida que a nossa família leva. A gente vai ter a condição financeira que a gente vivenciava, se era escassez, se era abundância, se tinha muito controle e privação. A gente vai vivenciar a nossa estrutura familiar, se tinha briga, se tinha muita gente, pouca gente, tudo isso influencia. A gente vai ter os conceitos que eram dados, por exemplo, sobre papel de homem, papel de mulher, o que deveria ser priorizado ou não. Olha só, tá? A gente tem aqui os exemplos que a gente teve. Então, por exemplo, um pai que trabalhava demais, era muito ausente. A gente tem conceitos que foram dados, por exemplo, sobre ser artista ou não. Então, em família de artistas, os artistas são vistos, por exemplo, numa criança livre. Numa família mais rígida, talvez tenha um conceito mais deturpado. Nem cabe aqui, ó, gente. A gente vai ter os conceitos que são passados em relação à gestação e o que a gente vivenciou da nossa gestação, que aqui inclui rejeição, tudo mais. A gente tem histórico cultural, então, por exemplo, no caso dos negros, o histórico de escravidão, como que isso é visto, como que isso é falado. A gente tem distúrbios que existem no meio familiar, como, por exemplo, alcoolismos, suicidas, violência, agressividade. Observem, gente. A gente tem as crenças limitantes que já existem na nossa família. Então, por exemplo, você crescer ouvindo que ganhar dinheiro é difícil, Deus só ajuda quem cedo madruga. Crença limitante. Por quê? Porque isso entra com algum impacto emocional e vai formar uma verdade, tá? Tem os medos familiares. Nem cabe, gente. Tem todos os conceitos do que é certo ou errado. Tipo, o emocional aqui pra frente. Senão não cabe tanto conceito ali atrás. Vai tá louco. Tem nossos exemplos de super-heróis, ou até mesmo os moldes que a gente observa de, por exemplo, uma mãe que aguenta tudo, que dá conta de tudo, que tudo. A gente tem os mártires da vida, quem é que a nossa família crucifica. Então, por exemplo, famílias que têm preconceitos contra judeus, tá? Então, quem é que é colocado pra gente como um mártir da questão? A gente tem super importante, que gera uma super influência, conceitos religiosos. Pois minha mãe já aqui, fofa. Como é que foi que o conceito religioso foi introduzido em você? Pecado, culpa, punição, Deus severo, Deus punitivo. A gente tem preconceitos, de uma forma geral. A gente tem julgamentos, de uma forma geral. Isso aqui, cara, é o que eu consegui lembrar e colocar nos bonecos. Olha, isso aqui é o nosso ego pai, que 99% tá no inconsciente, tá? Então, olha a lambança que é a nossa formação de personalidade lá atrás. Vem um conceito, ele vai entrar com mais ou menos rigorosidade, com mais ou menos impacto, dependendo da cobrança, dependendo do emocional que ele está sendo solicitado. Isso entra, dependendo de como ele entrou, ele entra e forma uma verdade. Homens não prestam, mulheres não conseguem sucesso, mulher precisa ser dona de casa, eu não dou conta sozinha, nossa família vem de fracassos. Ser artista é coisa de vagabundo. Entende? Tem um quantum de verdade nisso aqui.
Vou tirar essa bagunça. Entendeu o que é o ego pai? O ego pai são todas as verdades, aprendizados, conceitos, seja vivenciados, sejam implantados, sejam sentidos, seja... É aquilo que forma a nossa estrutura do inconsciente. Vamos lá. É gente, hein? Você tá doido. Então tá. O que vai fazer um ser mais forte ou mais fraco? Depende do peso de todo... Nossa, agora eu desmaio. Olha o meu amor online. Oi, amor. Andrei, meu marido, tá lá no... Sei lá onde que ele tá hoje. Ele saiu hoje pra ir pescar e vai pescar lá no Mato Grosso. Tá em algum lugar no meio do caminho. Te amo, amor. Perdi todo rumo. A criança livre agora tomou conta. Volta, Andréia, volta, tá? Então, o que vai determinar aqui o que vai ter mais peso? Qual foi o peso de tudo aquilo que entrou? Então, muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, famílias muito rígidas ou famílias que entram mais com punições severas, com agressividade, tá? O processo de desenvolver a criança submissa e a criança rebelde fica muito intenso. Por quê? Porque o livre fica limitado. Eu sei que se eu fizer alguma arte, eu vou sofrer consequências. E aí, quando entra aqui na criança adaptada, ou eu vou ser aquele que vai enfrentar a criança rebelde, ou eu vou ser aquele que vou me submeter, a criança submissa, tá? Então, e aí você fala, André, então que horrível isso? Não, para a nossa sociedade, para a forma que a gente vive socialmente, isso aqui é necessário. Então, eu queria que vocês entendessem a formação deles, agora eu vou falar deles, ok? Então, vamos lá. Todos esses aspectos, e daqui a pouco a gente divide isso aqui também, todos esses aspectos, eles são necessários pra gente. Então, quando a gente fala de ego criança, é claro que seria lindo e maravilhoso se a gente pudesse ser só criança livre, só criança natural. Só que a gente vive socialmente, então a gente tem uma série de enquadramentos que são necessários, tá? Então, a criança livre, quando há essa subdivisão que ela fica ali a cargo da alegria e do afeto, o que ela representa pra gente? Quando ela tá ok, ela vai trazer a nossa alegria, a nossa busca pelo prazer, a nossa permissão de ter prazer corporal, o nosso merecimento de usufruir daquilo que a gente conquista, a nossa visão do novo, de tentar coisas novas, de ousadia, nossa criatividade, nossa curiosidade, nossa intuição, tá? Todo esse lado que visa o novo, que visa o deslumbrante, o mágico, ele vai ficar na criança livre, quando ela tá ok. Quando ela não está ok, ou seja, de alguma forma, quando o lado negativo dela foi muito fortalecido, é onde a gente fica egoísta. Por quê? Porque se aqui visa o prazer e a alegria, e eu perco a mão daqui, eu vou visar o meu prazer, a minha alegria. Tá? Então é quando a gente dá as puxadas de tapete no outro, mas se justifica aqui dentro, porque era para mim, era por mim, eu mereço isso. Então entra o nosso lado egoísta. Quando a gente fala de criança submissa, a falar, para que eu vou ser submissa? Para que serve isso? Quando a gente vive socialmente, ela tem a sua função. O lado positivo da criança submissa é a hora que vai ensinar a gente a ouvir, é a hora que vai ensinar a seguir regras, a ter disciplina, a cumprimento de horário. Então, se a gente vive num lugar que tem uma legislação, que tem causas e consequências, se você vai trabalhar numa empresa que tem regras, que tem horários, é a criança submissa que te permite aprender isso, aprender a ouvir o outro, aprender a perceber a opinião do outro. Então, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, é esse ensinamento. Então, assim, se você está falando, é a minha criança submissa que abaixa a orelhinha e fala, ok, o que é que você está me dizendo? Lado negativo dela, quando ela fica muito forte. Submissão propriamente dita. É quando eu desaprendo a falar não. Aí, por que ela fica muito forte? Porque os emocionais de base dela, medo e tristeza, perderam o prumo. Ficou muito forte. Então, quando isso aqui, de alguma forma, passa a dominar, pelo tipo de criação, pelo tipo de recepção que eu tive, aí eu vou para a criança negativa, que é o quê? Desaprender a falar não, a necessidade de agradar todo mundo para pertencer.
sentir coisas negativas, ou seja, sentir que está sendo injustiçado, sentir que algo te magoa e aceitar para não desagradar. Então a gente entra no âmbito de agradar sempre, porque assim eu posso fazer parte, tá? E a criança rebelde. Qual que é a função da criança rebelde enquanto positiva? Ela é que causa as revoluções. Então é a hora que a gente questiona injustiça, é a hora que a gente não aceita aquilo que não é justo, é a hora que a gente questiona desagrados, é a nossa habilidade de falar não, tá? Então a criança rebelde, embora o nome rebelde seja meio deturpado socialmente, mas a criança rebelde ela é necessária. Se a gente não tivesse criança rebelde, a gente ainda estava lá na época da escravidão, a gente ainda estava lá na época que a mulher não votava. Se não tivesse criança rebelde, evoluções, por exemplo, em relação a violências, a calamidades que já aconteceram, estava acontecendo ainda. Então é a criança rebelde que fala, isso não está certo, e se precisar brigar para isso, por isso o emocional de base dela é a raiva gera movimento, se eu precisar brigar para isso, eu vou fazer. Quando ela tá negativa, quando ela tá desequilibrada, é a hora que a gente entra numa agressividade. Então é a hora que entra ofensas, xingamentos, agressividade física, tá todo tipo de agressividade aqui. Por quê? Porque eu quero do meu jeito. E se eu quero do meu jeito, sabe o dono da bola? Se vocês não forem jogar do jeito que eu quero, eu pego minha bola e vou embora para casa. É isso. Ora, aqui entram as birras, aqui entra o bico duro que a gente fica quando briga com o marido. Toda esse inconformismo quando alguma coisa não sai do meu jeito, quando alguma coisa não sai do jeito que eu gostaria, é a criança rebelde negativa que tá ali dando uma gritadinha, tá? Ok até aqui? Dá um ok pra mim, gente. Só pra ver se vocês não estão pifados já. Tá claro? Tem alguma dúvida? Vocês já estão loucamente apaixonados pelos meus bonecos, assim como eu sou? Sim, ok. Ok, perfeito, né? Alô, maravilhosa. Obrigada, Daisy. Tá demais. Juju, querida. Super ok. Gabi. Feito. Então, vamos dar continuidade, tá? Dona da bola e do campo. Ah, bandida! Falei que você era uma criança rebelde? Sabia, Tati? Só esperando a solução. Ah, a solução tem chão ainda, viu? Vamos lá. Mas vamos lá, porque é caminhando que a gente chega lá. Daisy, pergunta fundamental. A gente sempre se identifica com algum? Todos nós temos todos, tá? Quando acontece casos em que algum estágio, pai, adulto e criança, não acontece, ele é bloqueado, aí a gente tá falando de estágios patológicos, tá? Então, por exemplo, psicopatas, distúrbios psiquiátricos, distúrbios mais graves, distúrbios de personalidade, tá? Mas todos nós temos todos. O que que acontece? Na formação da nossa personalidade vai ter o que vai se destacar, isso é natural, mas se é simplesmente uma questão de personalidade, eu não deixo de usar um em prol do outro. É apenas uma característica. Então, por exemplo, Andréia é pai crítico, criança rebelde. Ah, eu sou uma rebelde por natureza, né, mãe? Então, esse movimento, então assim, aonde que entra a minha rebeldia? Nas mentiradas que eu contava de adolescente para poder sair, na ânsia de querer morar sozinha, no descumprimento de padrões sociais, tá? Então, tem um padrão, mas isso quer dizer que a Andréia não tem criança submissa, que a Andréia não consegue se adequar? Não. Então, cada macaco no seu galho, mas tem um que vai dar o tom daquela pessoa. Então, sim, e aí ainda pode variar assim, ó. Eu comigo mesma sou pai crítico, criança rebelde. Mãe, não ri. Eu com os outros, eu sou criança submissa. Então, em cada nicho, a gente pode ter uma característica também. Eu sou uma no nicho social, eu sou outra no nicho do trabalho, eu sou outra com os filhos, etc, etc. Tá? Mas sempre vai ter um, se a gente olhar assim, ó, essência, sempre vai ter um que vai predominar. Qual é o problema? Quando a gente desaprende a usar o outro. Tá? É aí que a gente vai chegar quando chegar no tema mesmo, que é a toxicidade omissa, tá? Então tá.
tenho as minhas crianças aqui. Só que a criança, o ego criança é o que eu sinto, tá? Então, o sentimento, como é que aquilo bateu em mim. Para eu ir para a ação, aí eu preciso do ego pai. É a partir do ego pai que vem a ação. Por quê? Porque aí eu falo, ok, senti, tem um aprendizado, que é o piloto automático nosso. Então, mediante um estímulo, sentiu, ativou, reagiu. Aqui é a diferença, tá? Depois a gente vai chegar no ego adulto. No ego pai, qual que é a função do ego pai? Eu pego o máximo de informações possível que eu puder para deixar o ego adulto livre para atuar, porque o ego adulto tem um papel primordial. E isso gera o nosso piloto automático. Se a gente não tivesse isso, a gente ia ter que colocar atenção em absolutamente tudo que a gente faz e aprende. Aqui é, por exemplo, o que justifica quando a gente tem filhos de surgir o instinto materno e muitas vezes copiar exatamente o que os pais fizeram com a gente, porque aquilo foi aprendido. Então, quando tem a necessidade, vai no automatismo, tá? E como é que essa conversa aqui funciona? Então, eu tenho criança livre, criança submissa e criança rebelde. Quando vem o ego pai também vai se dividir em dois movimentos, tá? Então, a gente tem o chamado pai crítico e o chamado pai nutritivo. O que são essas instâncias? O pai crítico, como o próprio nome sugere, é a crítica. Então, é aquele lado em que eu vou apontar a minha verdade. Eu vou apontar o meu conhecimento. Eu vou apontar a direção que eu consigo vislumbrar. Tá? Então, por exemplo, você fala assim, nossa, mas a pessoa crítica, a crítica é necessária. Então, se você é o chefe de uma empresa e a empresa não está tendo um rendimento necessário, o pai crítico é aquele que fala, gente, a gente não está conseguindo cumprir meta. Ó, aqui pode dedicar mais, aqui houve uma falha, aqui houve uma distração, aqui pode ser melhorado. Então, esse apontamento de uma direção é o pai crítico que traz. É a hora que a gente fala, por exemplo, isso aqui pode ficar melhor, isso aqui pode melhorar. Não, nunca é no intuito de diminuir. O pai crítico é no intuito de acrescentar, mostrando uma direção que talvez não esteja sendo visível quando ele está positivo, tá? Então, são as nossas verdades, mas se ele está positivo, elas não são verdades absolutas. Elas são direções. Mas se ele não está rígido, essas direções podem ser recalculadas, podem ser acrescentadas. Eu trago uma informação, você me traz outra e aquilo vai acrescentando. Então, ele é um norte, tá? Quando ele está desequilibrado, quando a gente tem o pai crítico negativo, é a hora que essas verdades ficam absolutas. E aí até tem algumas literaturas que mudam de pai crítico para pai bruxo, que é o dedinho apontado. Então, é quando a nossa verdade tem que imperar, tem que. Essa é a palavra do pai crítico negativo, tem que imperar. Então, são as nossas verdades absolutas, as nossas opiniões que você faz o que fizer, você traga o argumento que quiser, eu não tenho abertura para mudar isso. Então, é a hora que a gente se torna autoritário, impositivo. Aqui estão todos os preconceitos, todos os julgamentos, tá? Então, assim, as classificações, a colocação de um código de barra em uma pessoa ou uma situação, né? Vide Big Brother Brasil. É o que a gente observa, por exemplo, na reação do público, é o pai crítico negativo. Então, a pessoa fez uma coisa errada, ela é classificada. Puf, fulana é violenta, fulana é falsa. Só que é uma parcela que a gente está vendo dentro de um contexto específico. Então, não tem como fazer julgamento ou classificação nenhuma. A gente pode ter uma percepção. O pai crítico é esse, que ele vem incisivo e imperante. Pai nutritivo. Pai nutritivo é o nosso lado acolhedor, maternal, paternal, incentivador, é a permissão da vida, tá? No pai nutritivo está um aspecto essencial que muitas famílias não têm esse costume, que é o toque, a carícia, o abraço, o afago, tá? Porque isso é essencial para o nosso reconhecimento enquanto existência humana, tá? E muitas famílias não têm esse costume. O pai nutritivo vai entrar o quê? Com o nosso lado de incentivo, de acolhimento, de norte para a pessoa, olha,
Ok, não deu certo, vamos tentar de novo? Tenta de uma forma diferente. É o incentivar a pessoa a dar continuidade. É onde tem os elogios, é onde tem reconhecimento, por exemplo, de premiações. Então tá, você ganhou um prêmio. Quando a pessoa vem e fala, puta, que legal, merecido, isso é pai nutritivo. Eu reconheço você e incentivo você. Quando ele perde a mão e vai para o negativo, é onde a gente tem o nosso lado super protetor, papais e mamães de plantão, e o nosso lado salvador. Super protetor é quando, ao invés de eu incentivar ou auxiliar, eu faço pela pessoa. Então, pai e mãe que salva o filho quando tira nota baixa, porque vai lá e faz a tarefa dele. Quando a gente, para evitar, então, por exemplo, para não deixar o teu filho correr um risco de descer a escada, você só leva ele no colo, ao invés de orientá-lo como fazer aquilo. Então, é sempre que a gente poupa uma pessoa de uma situação com o intuito de proteger, mas na verdade o que eu estou fazendo é impedindo aquela pessoa de passar pela experiência e de aprender como se virar com aquilo. Afinal de contas, não é sempre que você vai estar lá para fazer isso por ela. O salvador é quando eu deduzo alguma coisa e já faço sem que a minha ajuda tenha sido pedida. Tá? Então, vamos supor que eu fale aqui agora. Falo, nossa, estou morrendo de fome. Aí minha mãe, que mora a 300 metros da minha casa, chega aqui em casa daqui 5 minutos com um prato de feijoada. Só que ela não perguntou se... O fato de eu estar com fome não quer dizer que eu quero comer. Ela não perguntou se eu quero comer. Ela não perguntou o que eu quero comer. Às vezes eu tava com vontade de comer um doce. Né? Então, é esse movimento de muitas vezes para agradar e às vezes fazer isso é ok. Tá? Mas o tempo todo fazer isso é invasivo. Por quê? Porque eu tiro o direito do outro de fazer o que ele gostaria e eu faço algo que a minha ajuda não foi solicitada. Tá? Então, aspecto pai nutritivo positivo, pai nutritivo, eu não vou. Mãe, brincadeira, viu? Tá? Então, é esse panorama. Como que isso aqui conversa? Quando a gente está falando de criança livre, a criança livre, normalmente, ou ela age sozinha, ou seja, quando a gente está na emoção criança livre, é aquele movimento espontâneo. Deixa eu dar um exemplo muito clássico de criança livre. Ex-namorado. Estamos lá num processo de ex-peguetinho, ex-crushzinho, ex-namorado. Adorei sua mames. Minha mãe é um barato, gente. Ex-crushzinho, ex-bababá, que sacaneou, que sei lá o quê, e aí no seu ego pai, né, nos seus princípios, você fala, nunca mais, nunca mais. Aí na hora que você vai pra baladinha, que você tomou umas biritinhas e que teu ego pai foi anestesiado, a criança livre pega e faz o quê? Manda uma mensagem 3 horas da manhã. Esse movimento livre, espontâneo, a criança livre faz de uma forma muito independente. Por quê? Porque a criança livre normalmente age, ela não é o novo. Para a gente fazer o novo, a gente tem que parar um pouquinho com os nossos conceitos já pré-estipulados. Então ela é um pouquinho independente e a jogada perfeita é quando ela começa a andar com o ego adulto. Vamos chegar lá. A nossa criança submissa, pensa comigo, o que é a criança submissa? É a obediência. Vamos pensar nela no sentido negativo, que é mais fácil, mais prático da gente pegar informação. Quando eu tô na criança submissa negativa, eu não sei falar não, eu preciso agradar para pertencer, porque eu tenho medo e tenho tristeza, eu não me sinto suficiente para ter voz, criança rebelde. Se eu sou criança submissa, na hora de agir, eu vou agir através de quem? Do pai nutritivo. Então, criança submissa e pai nutritivo conversam, tá? Ao mesmo tempo, se eu sou criança rebelde, vou colocar só o lado negativo. Se eu sou criança rebelde, quando entra o movimento da raiva e eu preciso atuar, como é que eu faço isso? Pai crítico, apontando uma verdade, apontando uma acusação. Então, internamente, a gente tem esse mecanismozinho aqui, tá? Criança rebelde conversa com o pai crítico, criança submissa conversa com o pai nutritivo, tá? Onde é que a gente começa a entrar aqui nessa bagaça toda? Cada um de nós
vai ter uma formação disso aqui. Mediante tudo isso aqui que vocês viram, esse tanto de informação que formou a Gabi, sei bem como é. A Gabi é a minha pupila e tá para um processo intenso de doutrinar o ego adulto dela. Todo esse processo que a gente passou, as informações que vieram, o jeito que entrou, como é que foram as nossas vivências, tudo isso vai dar um tom disso aqui, tá? Um tom dos nossos estados de ego. E aí é como se fizesse isso aqui, ó. Quem que eu peguei? Criança rebelde. Alguém vai ficar forte. Criança livre é opcional. Tem gente que tem gente que anula. E à medida que um fica forte, um fica mais fraquinho, tá? Isso aqui, de uma forma geral, é que compõe a nossa personalidade. Se eu sou mais reativa ou se eu sou mais passiva. Quando a gente vai se relacionar, aqui entra a velha história da metade da laranja, que eu tenho vontade de esganar quando eu escuto. Ai, todo mundo tem uma metade da laranja, todo mundo tem uma tampa da panela. Não, gente, a gente é uma panela inteira, tá? Deveria ser, ou pelo menos tem que lutar para isso. Qual que é o nosso padrão óbvio de acontecer? Se eu tenho isso aqui forte, esse aqui é fraco em mim, tá? Então, deixa eu pôr aqui pra trás, pra vocês enxergarem, tá? Então, vamos supor que esse aqui é o padrão dessa fulana aqui, ó. Essa fulaninha tem esse padrão aqui, ó, tá? Se eu tenho aspectos que são mais fortes e aspectos que são mais fracos, o que naturalmente o meu mental vai fazer? Ele vai formar uma simbiose. Somos uma panela inteira, isso mesmo. Eu vou buscar quem complemente isso aqui para ficar tudo equilibrado. Na hora que a gente fala, os opostos se atraem. Velha historinha, tá? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar lá o Joãozinho, que ele vai ter a criança submissa mais fortinha e, consequentemente, a tendência é o pai nutritivo também ser mais fortinho, o pai crítico e a criança rebelde mais fraquinhos, e a criança livre aqui fica como opcional de série, alguns têm mais, outros têm menos, isso aqui se adequa, tá? Você entende que na hora que eu junto isso aqui, vira um encaixe? Tá? Então, quando a gente fala assim, os opostos se atraem por quê? Porque gera uma complementação. Então, se eu sou uma pessoa muito tímida e eu arrumo um parceiro que é mais comunicativo, eu acabo tendo um complemento ali. A laranja fica inteira. Só que qual é o conceito disso quando a gente tem um ego adulto estrutural? Já vou chegar no ego adulto. O conceito é que eu busco no outro aquilo que é falho em mim para que eu possa ter uma referência de desenvolver isso também. Tá? Então, por que normalmente a gente busca os opostos? Porque os opostos instigam a gente a desenvolver aquilo que a gente não está fazendo uso. Tá? Então, se é uma troca harmônica, o que vai fazer? Esse aqui vai trazer um para cá e esse aqui vai trazer um para cá. Pronto, equilibrou. Então, os opostos ajudam na complementação daquilo que falta. Numa grande maioria dos casais, isso acaba acontecendo e até tem um predomínio. Então, por exemplo, eu, Andréia, criança rebelde. Aqui em casa, que o Andrei não esteja assistindo mais, mas aqui em casa, quem que dá a última palavra? Normalmente sou eu. Por quê? Porque eu tenho um pai crítico e uma criança rebelde mais impositiva e eu tenho muita argumentação de ego adulto, tá? Mas isso quer dizer que não tenha momentos em que o pai crítico e criança rebelde do Andrei não impere? Tem. Por quê? Porque cada macaco no seu galho, em cada setor, em cada assunto, um vai ter mais argumentação ou mais olhar sobre aquilo. Então, o mecanismo de os opostos se atraem, a intenção é que a gente desenvolva os dois e isso possa ser uma troca, tá? E aí, quando isso acontece, tá ok. É o que acontece na maioria das vezes? Não. O que acontece na maioria das vezes é que a gente
deixa alguém imperar. Olha, eu já pus bonequinhos maiores aqui. Já favoreci a moça, pus bonecos maiores para ela. Vamos trocar isso aqui. Ah, Andréia, o que teu inconsciente tá falando aqui, hein? Danada. Nem vou comentar. Pronto, agora todo mundo de tamanho igual. O que é isso aqui? Criança livre. Tá, tudo certo agora. Tá. Normalmente, o que acontece? A gente se acostuma com essa simbiose. Por que a gente se acostuma? Porque tem vantagens nisso. Pensa comigo, é muito mais fácil. Se eu me criei criança submissa forte, é porque dentro de tudo aquilo que entrou em mim, alguma coisa me fez temer ter voz, certo? Você concorda comigo que é muito, muito mais fácil alguém ter voz por mim do que eu olhar para toda aquela bagagem ali e aprender a ter voz? Então, é uma troca que num primeiro momento ela é satisfatória. Eu estou recebendo de você aquilo que tem uma cargona aqui que eu não quero olhar. E beleza, tá tudo certo. Então, qual que é a tendência? A gente ir, mesmo quando alguma coisa acontece e que dá uma cutucadinha aqui na criança rebelde, que não está sendo usada, eu falo assim, deixa pra lá. Então, a gente vai deixando esse movimento aqui imperar, tá? Quando esse movimento impera, ou seja, quando a gente se fixa numa posição, qual que é a tendência natural? Passou paixão, passou aquele movimento rigoroso do começo de medo de perder, aquele apego absoluto. Quando a gente caiu na rotina, quando a gente entrou num ritmo de casal, aí isso aqui vai querer se manifestar. Por quê? Porque você tá cansada de toalha molhada em cima da cama e não falar nada. Então chega em algum determinado momento que a tua criança rebelde vai querer falar, tá? Só que aí o que acontece? Nesse movimento aqui, você já ensinou pra cá que quem tem voz é ele. Então, é óbvio que num primeiro movimento, se não houver um ego adulto, um racional estruturado, uma comunicação adequada, o que isso aqui vai acontecer? Aí eu vou até usar isso aqui agora, ó. Eu tô muito equipada, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu sou a lúdica em pessoa, tá? Aí vou mostrar pra vocês como que isso aqui vai funcionar. Com as minhas bolinhas. Até vendo na hora que eu perguntar quem que é aí, que é o que de estado de ego, o que vocês vão responder. Das minhas seguidoras eu já vi que tem um monte de criança rebelde. Um monte. Então vamos lá, ó. Pai crítico, nutritivo, adulto, criança livre, submissa e rebelde. Pra vocês aparece tudo ao contrário, beleza, você se vire, tá? Então tá, então sempre tem esse mecanismo. O pai crítico de cá dá uma verdade que é recebido pela criança submissa desse aqui, que pode até não gostar muito, mas acolhe, tá? E aí, quando eu acolho, eu venho com meu pai nutritivo e faço do jeito que a pessoa quer. E fica esse mecanismo. Quando acontece alguma coisa, seja porque cansou, seja porque errou na mão, e vem aqui para a criança rebelde, aí chega uma hora que você fala assim, chega, eu quero ter voz. E aí a sua criança rebelde vem, fala com teu pai crítico e você tenta ter voz. Só que, pensa comigo, você faz um tempão que você não faz isso, faz um tempão que você não tem voz, faz um tempão que você não se impõe. Com que segurança você vai fazer isso? Tremendo as pernas, né? Então, a chance maior é que quando a gente começa a tentar ter voz, a gente faz isso de forma inadequada. Então, é a hora que a toalha molhada tá em cima da cama. Em vez de eu chegar e falar assim, fulano, escuta, a toalha molhada em cima da cama
tá começando a me gerar desconforto. Será que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso? Tem como você prestar atenção, né? Então, eu estou usando o meu pai crítico, que está apontando, mas ele está apontando um objetivo. Agora, se eu tô tremendo as pernas, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir no uá, né? Então, você já tá lá, tensa, papapá, a hora que fulano jogou a toalha em cima da cama, você fala, você não serve nem pra pôr uma toalha, não sei aonde. Pronto. A hora que você entra com essa delicadeza de vocabulário e comunicação, qual é a chance dessa pessoa receber essa informação? Nenhuma, né, gente? Nenhuma. Aí o que vai acontecer? Seu pai crítico recém-formado, tá? Diplominha na mão, vai cutucar a criança rebelde dele. Tô falando dele, gente, mas ele, ela, a mistura toda. Vai cutucar a criança rebelde dele, que já tem voz, que já tem estrutura, que vai reforçar esse pai crítico, que vai reforçar o sentido de a minha verdade é a que vale. Como as suas perninhas são bambinhas ainda, o que você vai fazer? Põe o rabinho entre as pernas e volta para a criança submissa. Quando isso aqui começa a acontecer, é a hora que começa o processo da toxicidade omissiva. Por quê? Porque ao invés de eu me fortalecer naquele objetivo e vir e colocar aquilo de uma forma mais imperativa, porém mais adequada, eu fico reforçando no outro que você tem razão, você tem razão, você tem razão. E aí eu escuto muito das pacientes e das seguidoras assim, ó, eu prefiro ter paz. Só que você entende que esse movimento é um movimento perigoso? Por quê? Porque nenhuma relação tóxica, nenhuma relação violenta, ela já vai começar com tapa na primeira semana. Então, primeiro eu tenho voz, amanhã eu vejo que quando você quer ter voz e eu firmo um pouquinho o pé, você volta para tua criancinha submissa, ou seja, a minha verdade impera. E a partir daí, se essa pessoa não tiver uma estrutura idônea, ética, vai saber olha o conteúdo que a gente lida no nosso ego pai. Tem como você saber o que está guardado no ego pai dessa criatura? Não tem. Dependendo desse movimento, é na hora que ele vai começar a testar limites. Por quê? Porque ele vai repetir padrões que estão dentro dele. De preconceitos, de machismo, de seja lá o que for. E aí começa esse mesmo circuito. O caldo engrossa, você revida, não aceito isso. Quando ele firma o pé, você fica quieta para ter paz. E você fica quieta para ter paz. Então você entende que quando a gente fala assim, ó, a vítima, que a gente coloca lá no final, foi vítima de agressão. A gente só vê o último fato. Só que a gente não enxerga que houve uma construção desse cenário. E por que houve a construção desse cenário? Porque em algum momento tinha um estadozinho de ego seu que não era utilizado, que lá no começo a gente já negligenciou quando era tudo flores. Por quê? Porque a gente tem que vestir uma mascarazinha do agrade sempre, porque senão a pessoa já não tá ali muito firme, ainda vai me largar, vou ficar sozinha, vou ficar pra titia. Então a gente já começa um padrãozinho lá atrás, tem vantagens nisso no começo. Depois, quando isso já está um pouquinho estabelecido, para eu ganhar voz, eu tenho que saber fazer isso. E muitas vezes a gente não sabe, na maioria das vezes a gente não sabe fazer isso. Então a gente é negligente com os sinais de que isso aqui está se tornando tóxico, tá? Se a gente fica nesse padrão de entra pai crítico, a minha criança submissa vai abaixando, abaixando, abaixando. Quanto mais essa pessoa que está num padrão negativo ganha força, mais ela vai achar tendões de Aquiles em você. Então é a hora que, se no decorrer dessa relação eu percebi que o seu tendão de Aquiles já estou com, 38 anos e não tenho filhos, é a hora que vai se usar. Quem é que vai querer você agora, com 38 anos?
né? Então, isso pega o gatilho. Cara, até eu desenvolver uma nova relação para poder realizar o meu sonho de ter filho, melhor eu ficar aqui onde eu tô mesmo. Tá? Então, esse padrão, ele vai sendo fortalecido por artifícios que a própria intimidade do casal já trouxe. A pessoa sabe exatamente quais são as suas fraquezas e, consequentemente, vai se gerando uma manipulação psicológica para que você continue na criança submissa. Isso tende a evoluir para, quanto mais você tenta confrontar, mais isso aqui se firma. Então, de uma agressão verbal, de um aumento de tom de voz, a gente passa por uma agressão verbal, por uma ofensa, que vai passar por um levantar de mão, que vai passar por um tapa, que vai passar por um fight, que vai passar por ameaças e por aí vai. Só que nunca se constrói aqui, tá? Então, em todos, o que eu falo de toxicidade omissa? É a gente aprender o quanto antes a perceber esses padrões para que o quanto antes a gente não negligencie. Porque a omissão é tão perigosa quanto a agressão. A omissão fomenta, a omissão dá artifícios para que o pai crítico desequilibrado possa se estabelecer. Aí você fala, tá, Andréia, mas isso é só no âmbito de relacionamentos. Não, gente, isso é no âmbito de tudo. De tudo. Então, vamos lá. Âmbito profissional. Fisioterapeutas, minha formação de base. Quando eu me formei em fisioterapia, os planos de saúde pagos pagavam cerca de R$3 por uma sessão de 60 minutos, tá? Eles são pai críticos, donos da verdade. A pessoa que se sujeita a isso é uma criança submissa, tá? Então, assim, a gente entra com os argumentos. Mas eu não quero ficar sozinha. Mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que pagar minha conta. Tudo vai ter seu preço, né? Então, aqui, criança submissa ganhando R$3 por sessão. Vai ter que pôr lá 10 neguinhos em baia para conseguir ter volume e sobreviver. Em algum momento, vai dar um tiro no pé, vai queimar um paciente, vai tomar um processo e aí fala, cara, eu sou vítima. A culpa é do plano de saúde que paga R$3. Mas você não aceitou isso? Você não foi conivente com isso? Então é uma construção, né? É uma construção que, porque eu tenho um benefício, mesmo que seja uma migalha, mesmo que seja uma mochiba, mas eu estou aceitando esse benefício, por isso eu me mantenho aqui, tá? Deixa eu ver uma outra exemplo. Eu tinha até anotado um exemplo disso. Deixa eu ver. A gente faz anotação, viu, gente? Tá, desabamentos de terra, Petrópolis. Você entende que a nossa criança submissa omissa é aquela que vê, por exemplo, joga lixo no bueiro, que vai entupir, que vai problematizar. Sempre que a gente fala de criança submissa, a gente está cultivando ações que vão gerar problemas maiores. E aí, quando a gente pega esse lado da vítima, mas a vítima já está sofrendo as dores e ainda tem que arcar com a responsabilidade. Pensa comigo, se a gente se coloca num papel de vítima que não tem culpa, que tem um culpado, o que eu estou dizendo no âmbito geral, no âmbito sistêmico? Que não tem o que eu fazer. Se eu fui vítima agora e o outro é culpado, você entende que daqui a pouco pode chegar outro abusador e eu também não vou poder fazer nada? Entende? Então, quando a gente assume, por mais difícil que seja, mas quando a gente assume a autorresponsabilidade sobre qual foi a minha parcela de responsabilidade nisso, é a hora que eu falo, eu tenho poder de modificar para não viver isso de novo. Entende? Então, e vamos combinar, se a gente tivesse esse panorama de culpados absolutos, a vida seria muito injusta. Então, que espécie, né, de justiça é essa que está aqui, que a gente pode ser vítima de qualquer coisa? Então, a gente perceber onde é que está o nosso grau de responsabilidade disso é o que empodera a gente para que não necessariamente eu precise viver aquilo novamente. E se você parar para pensar, se você se identificou aqui, se você parar para pensar nos seus relacionamentos, seja João, Joaquim, José, Pedro, Albano, eles são diferentes, com características diferentes, mas a finalização acaba sendo a mesma, tá? Até que chega um determinado momento em que você muda de polo. Então, assim, sou criança submissa. Estou usando a criança submissa que é o mais comum, mas também temos o contrário. As mulheres
rebeldes, né? O processo da mulher sendo impositiva e dos homens submissos, tá? Tanto faz. Eu sou submissa, 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 apanho, 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 sou humilhada, negligenciada, papapá. Chega num X momento que num próximo relacionamento eu viro a carrasca. Por quê? Porque se eu for carrasca desde o começo, eu evito que isso aconteça de novo. Então a gente só muda a polaridade, mas a gente não resolve. A gente não equilibra, tá? E esse movimento, então, por exemplo, esse exemplo que eu dei é mais ou menos o que está acontecendo na atualidade com a tal da discussão de patriarcado, tá? Patriarcado, homens massacram mulheres, mulheres não são valorizadas, tá? Então, as mulheres ficaram muito tempo na criança submissa, muito tempo. Você é muito inteligente, amo suas explicações. Quando eu crescer, quer ser como você. Ah, gente, vocês são muito fofos, eu não dou conta de vocês. Patriarcado. O que é o patriarcado? É o pai crítico criança rebelde. Seja por fatores culturais, seja por construções geracionais, enfim, se construiu que o homem é mais forte. E aqui entra até aspectos naturais mesmo. Se a gente for olhar yin e yang, as características do yang, que é o homem, cara, isso é uma construção ancestral, tá? Porque ancestral tem que continuar? Claro que não, gente, né? Evolução, adequações. Mas a gente vem de uma construção de patriarcado. Homens fortes, mulheres submissas, tá? A gente ficou tanto tempo na submissão que a gente desaprendeu a ter voz. O que está acontecendo agora com os movimentos feministas? A gente está entrando na criança rebelde para conseguir ser ouvida. Por quê? Porque eu tô há tanto tempo aqui que não adianta nem às vezes eu ter uma comunicação adequada. Às vezes vai precisar bater a mão na mesa e vir pra cá, tá? Embate. Só que a hora que eu chego aqui, eu entro num movimento tão lesivo quanto. Então, não basta simplesmente você me ouvir. Você tem que pagar por toda a dor que você fez porque você é culpado. Então, é a hora que a gente começa a fazer com eles a mesma coisa que fizeram com a gente. Essa é a inversão de polaridade. Então, eu sempre fui massacrada pela minha criança submissa. A uma hora eu me canso e visto a criança rebelde. Vai funcionar? Não vai. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu lembrei hoje cedo. Thiago York lançou uma música sobre masculinidade, né? Se você pegar o contexto da música, é um contexto super bacana. Porque o que ele tá falando? Nós fomos ensinados a ser pai crítico e criança rebelde. Nós fomos ensinados a sexo com pornografia, a ver mulher como objeto, a se eu recusar uma mulher, eu sou sei lá o quê. Tá? Então, o que ele tá mostrando? Existe uma dor dentro de mim porque eu não tenho permissão de ser criança submissa. Eu não tenho permissão de ser frágil, tá? Então, quando a gente tá nesse contexto, né? Eu não tinha voz, eu entro na criança rebelde e começa a luta do feminismo, ou femismo quando é já negativo. O que é o nosso intuito? Cara, vai pra criança submissa para que a gente possa ter voz. E aí a gente equilibra isso, tá? Só que aí quando a gente chega aqui, ganha a voz e perde a mão, essa inversão de polaridade, é o que muitos grupos feministas teceram comentários. Ah, mas isso é marketing, porque ele falou da dor dele. Mas pergunta se ele falou da dor das negras, pergunta se ele falou do blá 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 blá. Pegou todo o álbum de figurinha, de uma ancestralidade inteira do feminino subjugado, e falou, você não falou nada disso. Então o que você tá fazendo não tem valor. Gente, primeiro é uma música, não é um diário do cara, né? Segundo, tem marketing? Claro que tem, claro que tem. É o ganha-pão dele, é o trabalho dele. Mas, mesmo que tenha tudo isso, ele está dando voz ao masculino a gente precisa aprender a ouvir a nossa criança submissa. Então, nesse movimento, se não tem esse equilíbrio de falar, ok, você também tem as suas dores, você também tem o porquê de ser rígido onde você estava, vamos tentar equilibrar? Não, a gente entra no papel de massacre. Massacre, 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 massacre. Vai resolver alguma coisa? Não, o máximo que vai acontecer é inverter. Amanhã, os homens estão falando, porque o matriarcado, blá blá blá, e começa o movimento contrário de novo, tá? Então tá.
Onde que eu quero chegar com isso para concluir e pra gente começar um raciocínio? Claro que eu não vou resolver a vida de vocês em uma live, né, gente? Pelo amor de Jesus. Mas é o raciocínio disso. Quando a gente identifica qual é o nosso padrão, ou seja, dentre tudo isso que eu falei, foi exatamente o discurso que fiz com os grupos feministas e deixei de seguir alguns. Tem uma pessoa que eu considerava super especial na minha vida e, na verdade, o movimento de afastamento partiu dela, justamente porque eu me posicionei assim. E ela foi uma dos que massacrou o Thiago York nessa conduta. Sabe? Só que a conduta, a gente precisa do pai crítico sim para ter voz, porque senão a gente não vai ser ouvida, vem de um comodismo disso. Tá? Mas se a gente entra nela já massacrante, a gente não vai conseguir equilíbrio. No máximo a gente vai vestir. Então, qual é a geração de mulheres hoje? Essa aqui, ó, quer ver? Essa é a geração de mulheres que tá nascendo agora. Eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu tenho que ser forte. Eu não preciso dos homens. Eu não preciso de ninguém. Eu dou conta de tudo. Pai crítico, criança rebelde, desestruturado. A gente dá conta de tudo sozinho? A gente dá conta... Eu não tô falando só de relacionamento, não. Tô falando de sociedade, tô falando de vida. A gente não dá conta de tudo sozinho. Nós somos diferentes por um motivo. Porque é uma complementação. Que um ampara, um sustenta, um incentiva o outro. Né? Então, essa discrepância de polaridades nunca... É a dualidade. Essa dualidade acaba com a gente. Ou você é bom ou você é ruim. Se você fez 500 coisas boas, mas você fez uma ruim, então agora você é ruim. Tá? A gente não separa pessoas com atitudes que eu posso concordar ou não concordar. Então eu preciso ser dual. Eu preciso ser ou um ou outro. E isso massacra. Isso desequilibra. Isso põe a gente nessa... A gente fica reativo. A gente não tem ação. Ação é diferente, tá? O que eu faço? Aline, fofa, o que eu faço com essa lambança toda? Aí é onde vai entrar isso aqui. Essa pecinha que a gente devia nascer com ela, cara, se eu tivesse mais aqui, ó, pegar todos os meus egos adultos que eu tenho aqui, ó. Todos. A gente devia nascer com elas coladas, assim, né, gente, ó. Tá? O que esse ser faz? O ego adulto é o nosso lado racional. Nosso lado racional. O que isso aqui faz? Com tudo o que acontece comigo, eu vou vir aqui no ego criança e falar o que você realmente está sentindo. Por quê? Porque muitas vezes o que eu sinto não é o que eu manifesto. Eu senti raiva, mas para ter paz, eu entrei na criança submissa e aceitei, tá? Então o ego adulto é aquele você com você mesmo, que ele vai vir e falar assim, ó, o que realmente você está sentindo? Estou sentindo raiva. Aí, ele vem aqui, ó. O que tem armazenado aí dentro de você, das suas vivências, dos seus conceitos e das suas verdades, que faz com que isso que aconteceu, fato, vou pegar um neutro aqui. Esse é o fato, tá? O que tem aí dentro que faz isso aqui entrar em você, no seu emocional com raiva, e te levar para uma reação automática, tá? Então, o que é? É a hora que o ego adulto fala o que eu sinto, o que eu tenho de princípios em relação a isso, mas principalmente, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Por que a gente vive na reatividade? E por que a gente reage e não age? Porque a gente nunca coloca objetivo em nada que a gente faz. A gente inicia uma conversa sem o foco no objetivo final. A gente inicia um trabalho sem saber exatamente onde eu quero chegar. Então, qualquer empecilho é suficiente para desequilíbrio. Tá? Então, fulano deixou a toalha em cima da cama. O que é que você sentiu em relação a isso, ego criança? Eu senti muita raiva, porque a toalha molhada está manchando aquela roupa de cama que eu planejei milênios para ter, blá, blá, blá. É raiva, beleza. Vamos lá, ego pai, o que você tem de princípios em relação a isso? Vai vir toda a leva de por que isso está desconfortável, o porquê que você enfrenta ou não enfrenta. Tá, beleza, já me informei sobre as minhas verdades. Qual é o princípio? Aqui entra preconceitos. Os homens são folgados e vagabundos. Tá, beleza, tá?
Informado disso, eu vou focar no meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Eu não quero toalha molhada em cima da cama porque está manchando o meu edredom novo. Adianta na hora da conversa eu ofender a pessoa? Adianta na hora da conversa eu apontar verdades acumuladas durante 30 anos de relação? Não, gente. Aqui é a hora que a gente ganha voz pelo argumento, pelo objetivo final. Então, se eu chego para a pessoa, vamos supor que em relação de casal nós estamos falando de uma importância mútua. Se eu chego no dito cujo, na criatura alecrim dourado e falo, fulano, escuta, eu gosto muito dessas roupas de cama que a gente tem. Quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, até que eu perceba, isso já manchou, isso tá me chateando e não custa nada para você estender a toalha. Tem alguma forma de a gente adequar isso? Tem alguma forma de eu te ajudar a lembrar disso? E aí você começa um diálogo de buscar no outro argumento de o porquê que ele não pode fazer aquilo. É diferente de chegar impondo ou ofendendo, entende? Então, em todo o movimento de toxicidade omissa, e isso a gente trouxe o foco de relação de casal porque foi a psiquete, mas isso vale para um âmbito geral. O que é a toxicidade omissa? É toda vez que alguma coisa entra em mim torto, engasgado, e ao invés de eu calibrar o meu ego adulto racional, o meu ego adulto que tem um objetivo, e qual é o problema disso aqui? Por que a gente foge disso aqui? Porque a hora que eu entro aqui, não tem essa de culpado. É a hora que você se autorresponsabiliza por uma escolha, por uma atitude, por uma decisão, tá? Então, a gente foge disso aqui porque é muito cômodo ter muletinhas para culpar o outro e se safar da nossa parcela de responsabilidade. É difícil isso aqui. Meus pacientes que o digam, tá? É a hora que eu tenho que definir coisas e tirar as pessoas e as situações do banho-maria, sair de cima do muro, tá? Então, nesse movimento aqui, é um movimento em que eu foco no objetivo. E se eu foco no objetivo, eu não preciso de ofensas, eu não preciso de agressividade, eu posso até me pontuar, me postular de uma forma mais firme ou menos firme. Mas eu não preciso ir para agressividade, para ofensa, para denegrir o movimento alheio para que eu seja ouvida. Comecei a seguir a Psiquete semana passada e já virou uma das minhas páginas favoritas. Obrigada. Eu falei pro meu marido ontem que vocês gostam mais da Psiquete do que de mim. Minha criança submissa carente está falando agora. Tô brincando, gente. Eu amo ver vocês se identificando com a Psiquete e eu faço ela dá um trabalho do caramba. Do caramba. O tempo que eu elaboro uma Psiquete, eu conseguiria fazer 10 postagens. Mas o resultado que tem em vocês nutre o meu pai nutritivo. Então, meu pai nutritivo se sente muito feliz de dar esse incentivo e de dar esse norte com tanto detalhe, com tanto amor embutido ali. Então, sintam-se muito abraçados a cada psiquete, porque é com muito amor que eu faço, certo? Trocando as figurinhas sempre. Eu também comecei a seguir esses dias e estou amando seu trabalho. Obrigada, gente. A psiquete irrita. Irrita porque tá espelhando as coisas em você, bem, criatura. O resultado é sensacional, o recado chega. Gosto das duas. Tati, você é bruxa, foi queimada comida na fogueira, né, bem? A gente já se reconheceu aí. Volta. Não posso perder o foco do ego adulto. O estímulo, o reconhecimento do seu ego adulto faz? Ele te traz empoderamento equilibrado. Equilibrado, tá? Então, onde é que entra esse raciocínio da toxicidade omissa? Toda vez que a gente se cala de algo que está desconfortável, a gente dá força para aquilo. Não precisa ir muito longe não, tá? Toda vez que a gente... Olha os exemplos que eu dou na primeira live, Andréia, você não tem juízo. Toda vez que a gente finge um orgasmo, o que a gente está fazendo? Estimulando o lado másculo autossuficiente de que olha como eu consigo suprir plenamente essa pessoa que está comigo. Por quê? Porque eu não tenho cunhal.
eu não tenho autorresponsabilidade, eu não tenho processo decisivo suficiente para, independente de como é que está acontecendo ali, eu sentar e falar, vem cá, vamos conversar? Por que a gente não faz isso? Porque a gente não quer ferir, porque a gente não quer magoar, porque a gente prefere paz. Só que nessa, o que a gente está fazendo? A gente está sustentando um movimento de que ali pode fazer o que quiser do jeito que quiser, porque o meu não importa. E aí quando o trem desanda, porque daí você vai tentar fugir de todas as formas, dor de cabeça aqui, não sei o que ali, bababá. Quando tiver uma forçada de barra, que a tua criança rebelde gritar, aí você vai jogar isso de uma forma ofensiva para a pessoa, de uma forma que tenta pôr ela na criança submissa na marra. Só que você entende que quando chega nesse ponto, você foi omissa N vezes. N vezes. Então, se a gente reclama hoje que o homem não sabe dar prazer para a mulher, a gente tem culpa no cartório. Não dá para jogar a culpa só na pornografia que ele assistiu. Por quê? Porque quando tava aqui na mãozinha de mamá, mamá não sentou com ele e falou, ai, mas vai magoar o cara. Cara, o que é melhor? Você mostrar para o cara qual é a real e ele tem a opção de ir embora ou não, se ele aceita isso ou não, ou vocês se adequarem para ter uma relação sensata, feliz, prazerosa. Porque, pelo amor de Deus, gente, a gente nasceu com um trenzinho só para isso. Se a pessoa não sabe usar, não adianta de nada. Entende? Aonde que a omissão vai construindo padrões negativos e depois a gente quer vestir a cara pro síndico que não tem culpa. Tem parcela aí, sim. Tem parcela aí, sim. Tá? Como é que eu calibro, reforço? Vocês ri, né? Vocês ri. Ó. Como é que eu calibro esse ser? Dia a dia a gente consegue fazer isso. O primeiro passo é não negligencie o que você sente, tá? Então, bateu um emocional, olha para ele. O que é que de fato eu estou sentindo? Você já precisa sentir, reconhecer a interação? Claro que não. O ego adulto é cauteloso. O ego adulto, ele pega informação. Ele se informa sobre o que precisa decidir, tá? Então tá, qual é a minha constatação? Agora, gostei desse exemplo, vamos manter esse exemplo. Minha constatação é que eu não tenho prazer sexual com meu parceiro. Tá, vamos buscar informações. Será que é algo em mim? Será que é o meu corpo? Será que se eu procurar um médico ou se eu tentar umas artimanhas solitárias, eu consigo a informação se o meu corpo aqui não gera prazer? Então vai, seu ego adulto lindamente vai fazer o que tem que fazer para se informar. Putz, não é isso. Meu corpo consegue prazer, bababá. Beleza, então temos uma incongruência. Tá, ok. Como é que eu vou chegar no alecrim dourado para dizer isso? Ego adulto, se informe. Qual é o nível de aceitação nessa conversa? Será que eu já posso chegar nessa conversa de uma vez? Será que eu tenho que comer pelas beiradas nesse assunto para ir chegando aos poucos no meu objetivo? Ou tem abertura para falar isso numa boa? Entende? O que o ego adulto faz? Ele é cauteloso. Ele, meu amor, deixa eu salvar a live, por favor, preciso sair. Vai ficar salvo sim, chuchu? Eu acho que vai, né? Eu acho que a hora que acaba aqui ele vai me dar a opção, porque muito tempo que eu não mexo com esse Paranauê. Mas vai com Deus. Obrigada, viu? O ego adulto, ele faz a informação aos poucos. O primeiro passo para começar isso aqui, gente, isso aqui é o desenvolvimento de uma vida, tá? Eu escuto isso aqui, eu cresci com a minha mãe falando carrega o seu adulto, porque meu pai e minha mãe são analistas transacionais. Eu cresci com isso aqui grudado, igual Frankenstein, assim, na minha cabeça, e eu escorrego na lama, entendeu? Então isso aqui é igual musculação, é uma construção e é um treino, tá? Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo é, escuta teu emocional. Teu emocional vai te mostrar onde estão as suas insatisfações, onde estão os seus medos, onde estão os seus receios, a sua raiva, tá? A partir disso aqui, a partir do emocional, o teu ego adulto vai olhar quais são as suas crenças que estão te limitando de agir.
né? Ah, eu não vou agir porque dentro da minha religião tem XYZ conceito. Ou eu nunca agi porque eu aprendi que XYZ. Então você vai olhar para esses conceitos. É aqui que a gente, nesse diálogo, que a gente altera a crença limitante. Não é passe de mágica. Então é a hora que você olha e fala, ok. Aí, nossa, que susto. É nessa hora que a gente olha, ok, eu tenho esses conceitos, aqui entra a constelação também. Tudo isso veio de geração para geração, esse desequilíbrio acontecia, papapá, mas a situação é outra. A situação é outra. E eu tenho ego adulto suficiente para decidir ser diferente daqui para frente. Entendeu? A partir disso aqui, então tá, olhei os conceitos, decidi quero mudar, beleza. Aí aqui vai arquitetar como é a melhor forma de fazer isso. Eu vou conduzir a minha conversa na criança livre, descontraída? Eu vou conduzir a minha conversa num tom mais... Cadê minha criança rebelde, gente? Num tom mais irônico, provocativo? Eu vou conduzir a minha conversa com acolhimento? Todos os estados de ego estão à sua disposição. E aí você escolhe como é que você faz isso. Se você sabe qual é o terreno que você está pisando e principalmente se você sabe como é o teu mecanismo, você tem 1 milhão de alternativas de chegar no teu objetivo da forma mais adequada. Até mesmo para chegar à conclusão se é ali que você quer estar ou não. Entende? Falei, mas que o homem da cobra, estou com a garganta seca. E eu não sei se eu falei tudo, mas eu acho que eu falei. Falem comigo. Nem sei que horas são, gente. Que horas são? 8h20. Dúvidas? Vocês nem viram que o trem é giratório. Ai, e que o desenho é de meu marido. Ai, que nojo que eu sou, gente. Sou muito nojo. E os bonecos são arte de meu marido. Não vou falar mais nada não, tá? Vai, perguntas, gente. A cabeça no final? Que é isso? A cabeça no final? Adorei. Vou assistir completo depois que terminar. Só consegui conectar agora. Minha bebê estava acordando. Eu fiquei encantada. Mari, vai ficar gravado, viu? Fique tranquila. Gente, o que é essa cabeça no final? Quer mais? Dúvidas? Amei. Juju, querida. Depois de ouvir tudo isso, a cabeça faz um boom. Faz um boom. Eu falo para todas as pacientes que análise transacional é para todo mundo, mas nem todo mundo é para análise transacional. Por quê? Porque a análise transacional te traz um senso de responsabilidade que nem todo mundo quer ter, sabe? Hoje eu li uma frase no Instagram que falava assim, ser adulto é para os fortes. E por que para os fortes? Porque você tomar as rédeas da sua vida e estar ciente de que as decisões e as escolhas estão na tua mão, depois vocês perguntam para as minhas pacientes aqui que fica rodando aqui, o que foi isso? Não, parece simples, a gente clama muito por liberdade, por autonomia, mas isso na prática é boom. Mas depois que você pega gosto também, mãe, acabou. Não tem limite, não tem limite. Foi incrível, evoluir sempre. Qual a diferença de análise transacional e constelação? Te sigo há uma semana e amando. Foi tão esclarecedor e foi tão maravilhoso que nem fiquei com dúvida. Ah, gente, vocês são muito queridos. Ai, olha esse comentário. Já vou responder, tá? A diferença. Aí que entra a cura da criança interior. O que é a cura da criança interior? A combinação perfeita é quando a gente tem um ego adulto estruturado e uma criança livre estruturada. Por quê? Porque aí eu posso conduzir as situações para sentir sem vestir máscara. Aqui é a cura interior, por quê? Porque a gente resgata aquela possibilidade de sentir o que a gente sente, sem ter que camuflar nada, tá? Esclarecedor, autorresponsabilidade dói mais cura. Menina, cura e liberta.
Tá, análise transacional e constelação. A análise transacional foi uma das bases da criação da constelação pelo Bert Hellinger, tá? Mas ele trouxe outros aspectos. Então, por exemplo, quando a gente fala de análise transacional, a gente está mexendo muito no âmbito desta vida, digamos assim, tá? Então, aquilo que você trouxe de aprendizados, vivências em relação a essa vida, tá? O Bert Hellinger já puxa isso, então é como se a gente ampliasse o olhar disso aqui. Então, por exemplo, se você pergunta pra mim, tá, 2 irmãos gêmeos que tiveram as mesmas vivências no mesmo tempo, por que um vira criança submissa e o outro vira criança rebelde? Então, o que justifica o emocional de um agir de um jeito e de outro agir de outro jeito? Bert Hellinger já puxa essa vertente muitas vezes para as nossas gerações passadas. Tá? Em que tem as 3 leis que imperam, o equilíbrio de troca, hierarquia, que levam a uma tendência do nosso comportamento. Tá? Então, é uma ampliação desse olhar. Minha mãe está perguntando como faz para não voltar a uma relação muito tóxica, que faz mal a ela, mas que ela tem pena dele. Primeiro, como que é o nome de sua mãe? Vamos lá. Se o motivo de cogitar a volta com o alecrim dourado for pena, a primeira pessoa que vai pro divã é você. É diferente você falar assim pra mim, gosto, quero estar com essa pessoa, mas ela me promove uma relação tóxica. Como é que eu faço para equilibrar isso? Agora, se o intuito for voltar com a pessoa porque sente pena, pena é síndrome de Salvador. Eu vejo o outro como um incapaz de se desenvolver e aí eu vou lá salvar. E você não tá salvando ninguém. Então, se a motivação principal for pena, não faça isso. Você pode até desenvolver estímulos, já que o teu pai nutritivo acolhedor pelo jeito é forte, você pode até desenvolver estímulos para que essa pessoa perceba essa toxicidade, porque o tóxico também se agride com a sua toxicidade. Então, você pode desenvolver formas. É a mesma coisa, uma pessoa que está depressiva. Adianta você ir lá e forçar a pessoa? Não. Você pode estimular, promover situações para que ela reaja. Agora, você voltar para uma situação por pena, você se agride e impede que ele faça o movimento dele de reagir, tá? Então, se a motivação for pena, não faça isso. O que mais, gente? Para eu poder encerrar. Mais alguma coisa? Falei, Júlia, querido. Ai, que fofura. Tem gente entrando agora que tá acabando. Vocês são fofos, né? Maria, Dona Maria, cuida desse pai nutritivo aí. Deixa ele ficar colhendo de Salvador, não, viu? A gente não merece ser salvador dos outros, tá? Teu marido tem que viajar sempre. Ai, que ótimo. Espero que fique gravado. Perdi os últimos minutos. Vai ficar gravadinho sim. Mais lives, por favor. Faremos, papai. Te amo. Obrigada por tudo. Toda a carga que hoje eu posso transmitir. Ela está agradecendo. Pena, dó, não ajuda ninguém, não cura ninguém. E é difícil perceber isso também. E aí a gente entra no quanto ser salvador beneficia a gente na nossa existência. Meu ex é narcisista, eu queria voltar apesar da relação ser tóxica e eu estava infeliz, mas prefiro isso do que viver solteira. Ai, 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 mamãe, te amo. Prefiro isso do que viver solteira. Você tá fechando o seu mundinho nisso aqui, ó. Quantos bilhões de pessoas existem nesse planeta? Quantas possibilidades existem de você ser o que você é e encontrar alguém que está buscando a mesma coisa? Aceitar voltar para uma relação tóxica, porque antes disso que nada, é aceitar migalha enquanto tem uma padaria do outro lado da rua. Aí é uma escolha, né? Então você pode trabalhar os seus aspectos frágeis, trabalhar os seus aspectos de empoderamento para que você saiba onde, como, quando
cultivar relações melhores e saudáveis. Ou tem uma frase que me marcou muito a infância: um beijo é melhor que um tapa, mas um tapa é melhor que nada. Às vezes a gente se contenta com o tapa para não ter o nada, mas tem o beijo em algum lugar esperando você se movimentar para receber ele. Então pense sobre isso. Por você, você merece mais do que isso para não ficar sozinho. Tá? Renata, viva a solitude e não a solidão, você é merecedora. Amo sua forma de explicar, Dani querida. Você está com medo de se libertar igual eu, Renata. Não devemos ter medo, devemos desbravar o mundo, darmos importância a nós, amor próprio. Amor próprio anda coladinho com a autorresponsabilidade. Se você não aprende a amar você mesmo, eu respondi isso esses dias para uma seguidora que fez um depoimento muito bonito. Se você não aprende a amar você mesmo em completude, como é que você vai receber isso? Você não sabe o que é isso. Se você não respeita os seus limites, como é que você vai pôr limites para o outro? Se você não reconhece o que te dá prazer, como é que você vai exigir isso do outro? Amor próprio, autoconhecimento e autorresponsabilidade é a tríade que faz o direcionamento do que a gente quer para a nossa vida, para a gente parar de aceitar migalha. Pão murcho. Tem croissant, gente, tem bombinho de chocolate, tem Nutella, tem rosca com coisa de limão, tem pão murcho? Sério? Faz isso não. Eu tenho vontade de esgoelar. Minha criança rebelde grita. Acho que é isso, né? Você merece mais, criatura. Então, deixa eu tirar esse trem daqui, consegui manipular. Então, espero que tenha sido esclarecedor, útil. Um beijo para vocês. Assiste de novo, anota, digere, tá? E à medida que vocês forem sentindo necessidade de algum tema específico, vocês vão solicitando. A gente manda o Andrei viajar mais vezes, não tem problema não. E é isso, tá bom? Então, boa noite para vocês, bom fim de semana. Final de semana eu vou pôr um pouquinho o pé no freio em relação às postagens. Talvez não tenha psiquete no fim de semana, tá? Mas é isso aí, tudo bem? Culpa disso é quando criança você ouvia. Culpa disso é quando criança você ouvia, você é o último a falar e o primeiro a apanhar. Cara, essas frasezinhas de efeito são péssimas. A gente pode fazer uma live sobre isso. Só que aí, qual que é a questão? Você não é mais aquela criança. Então, já tem ego adulto suficiente se você quiser desenvolver para falar. Essa frase não faz mais razão, né? É isso, gente. Beijo, 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 beijo. Vou arrumar essa bagunça toda que a pessoa deixou aqui para ilustrar, porque a pessoa é muito ilustrativa. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Deixa eu descobrir como é que encerra, porque há milênios a pessoa não faz uma live. Deve ser no X, né? Beijos. Tem certeza de que deseja encerrar o vídeo?